E aí, pessoal, aqui é a Gaia com mais um vídeo sobre o livro do Brasil de Heróis. Lembrando que neste mês de setembro estamos tendo o primeiro desafio mensal do Brasil de Heróis, onde você pode participar com desenhos, edições, etc., inclusive fanfic, e que vai ter prêmios de até R$50 em várias questões para quem participar e tirar o primeiro lugar. Entre no meu servidor do Discord para saber mais. E hoje nós vamos falar sobre os níveis mais avançados de sincronização de arquétipos. No último vídeo nós falamos de alguns tipos de arquétipos, nós falamos sobre os macrons e as tipologias, biomorfista, mentalista, fenomenista, invocatista, blá blá blá, falamos sobre todos esses. E agora nós vamos falar sobre a sincronização e ativação de arquétipo. No caso, lembrando, os poderes dentro do Brasil de Heróis, eles são aprendidos, porque os terrâncreos eles têm arete, etc, etc, etc. E, além disso, o interessante é que a ativação dos poderes tem vários patamares, vários níveis diferenciados. E, portanto, esses níveis é o que nós vamos falar hoje. Existem 3 grandes níveis para ativação de arquétipo, que o arquétipo é a forma de você ter os poderes de patamar mais alto. Ok? Da forma normal, dentro do mundo do Brasil de Heróis, os poderes eles são mais fracos, são mais fortes do que os seres humanos normais, mas no nível mais baixo, sem uma ativação de arquétipo, você apenas tem uma ampliação das capacidades naturais e alguns poderes básicos relacionados às protoformas de arete, como nós já conversamos. Sobre agora os níveis arquetípicos, o nível mais baixo é quando você sincroniza com o arquétipo. Então, o nível mais baixo é a sincronização de arquétipo. O que isso significa? Esse processo chama sincronização, seu código de protoformas. Quanto mais sincroniza, mais dos poderes você terá acesso. Para quem conhece, por exemplo, Evangelion e outros animes semelhantes, a sincronização é quando você começa a estudar um arquétipo e aí aproxima a sua arete do código arético deste arquétipo. Então, você vê, por exemplo, um herói que você gosta. Você vê Fornalha. Fornalha é um herói de São Paulo, você gosta dele. Você vê que o Fornalha ele tem um programa aberto para o arquétipo dele e você quer sincronizar e ter os poderes parecidos com ele. Então você tem que treinar, fazer o treinamento específico que nós já falamos em outros vídeos e parabéns, você irá sincronizar a sua arete com o arquétipo do cara e, portanto, você irá ganhar parte desses poderes. Lembrando, porque os poderes de forma geral são como se fossem programações da realidade. Então você programa a sua existência de tal forma que você consegue fazer com que o seu fisioplasma que você gera comece a reproduzir esses poderes. Então, este é o nível mais baixo, a sincronização. Você pega algo que já existe, se aproxima disso, aproxima a sua arete disso e pronto. O nível 2, o que é o segundo nível de patamar, que é o de vinculação, que é a assimilação de um arquétipo. Antes, é importante falar que existe um limite para a sincronização. Quando você chegar ao máximo 100% de sincronização, a pessoa tem acesso a tudo o que o arquétipo pode oferecer nesse nível básico de sincronização. Porém, caso a pessoa queira ficar mais forte, aí você tem que vincular. Qual é a diferença? A sincronização, você tem a sua arete, ok? Você tem a sua arete e você está aproximando a sua arete do arquétipo que você quer emular, que você quer simular. Ok? Agora, a vinculação é quando você pega a sua arete e vincula parte do arquétipo ou da fórmula desse arquétipo, agora está atrelada à sua arete. Quando você faz isso, você tem um acesso muito maior de poder. Então, na vinculação, o usuário, através da aretística, modifica sua própria arete para conter as bases do arquétipo. Pense que a sincronização seria uma forma de sincronização profunda. Que a vinculação, aqui está errado, que a vinculação seria uma forma de sincronização profunda. Normalmente, cada patamar tem um aumento de até 10 vezes a força anterior. Então, se você conseguir ativar um arquétipo, levantar 2 toneladas com sincronização, ao vincular e treinar isso, você irá levantar 20 toneladas. O nível de força de vinculação varia muito, inclusive no mercado de poderes do BRH, existem várias vinculações para uso de lazer e civil, inclusive vinculações que são vendidas como brinquedos para crianças. Isso nós vamos falar depois, no final desse vídeo, que são os arquétipos fracos. Existem vinculações muito fracas que você pode comprar
e que elas são muito patéticas, são bem fracas, é basicamente o de uso infantil e tal. Mas quando a gente fala de vinculação profissional, é o nível heróico, o nível de defensor. E essa vinculação você não consegue naturalmente, você não consegue no dia a dia. Enquanto a sincronização você pode estudar e treinar sozinho e precisa de ainda um nível de aretística, mas é baixo e é relativamente barato que as pessoas conseguem ter, a vinculação já é bem mais complicado. A vinculação, normalmente, você precisa de um certificado para utilizar. É como, por exemplo, a vinculação é semelhante a porte de armas no Brasil. Para você ter uma arma de fogo, ou até mesmo alguns tipos de armas, você tem que ter um certificado para poder utilizar. Isso é a vinculação. Então, demanda treino, demanda esforço, é caro, precisa de coisas, precisa de investimento, não é uma coisa muito simples. Então, as vinculações mais completas costumam ser parte de um curso de especialização, toda vinculação tem um custo de manutenção, isso também é importante. Assim como você tem que pagar para ter um carro, não só os impostos, mas especificamente manter um carro. Você tem que pagar a manutenção de um carro. A mesma coisa é para uma vinculação. Para você manter o vínculo, você tem que pagar para manter este vínculo, você tem que ir para um centro arético, um laboratório, um instituto, alguma coisa que vai manter esse vínculo arético para você ativar. E lembrando sempre, no Brasil de Heróis, cada ativação é visível. Pense até mesmo no anime como Dragon Ball, como Bleach. Cada ativação de um nível maior de arquétipo tem um reflexo, às vezes físico, às vezes de aura. Então, assim como em Dragon Ball tá lá Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, é mais ou menos assim. Super Saiyajin 1 é sincronização, Super Saiyajin 2 é vinculação. E aí nós vamos para o Super Saiyajin 3, que é a forja, a criação de um arquétipo novo. Por fim, existe o terceiro e último estágio de desenvolvimento dos poderes do indivíduo, que é a forja. A forja é quando você cria um arquétipo para si. Esse arquétipo muitas vezes é baseado em um arquétipo que já existe. Vamos lá, você está lá, você estava lá com o Fogarel, o Fogarel, tem vários heróis de fogo dentro do Brasil de Heróis, que é um dos poderes mais comuns. Você está lá com o Fogarel e aí você sincronizou com o arquétipo dele, depois você vinculou com o arquétipo dele e você falou, eu quero criar meu próprio arquétipo. E aí você vai forjar um arquétipo baseado no arquétipo do Fogarel. O que acontece? A forja, ela é um processo muito caro, é um processo muito difícil e é um processo muito poderoso. As pessoas que têm um arquétipo próprio são muito fortes. Novamente, é 10 vezes mais forte, então se você levantava 20 toneladas, você agora vai levantar 200 toneladas com um arquétipo forjado. Esse é um nível muito perigoso, muito poderoso. Normalmente só defensores que terminam o curso de defensor têm acesso, ou então você tem que comprar pelas vias ilegais a possibilidade de forja. E é muito perigoso, é muito cruel, é muito incerto. Se você tentar ir pelo mercado das sombras e forjar um arquétipo para você, você pode acabar morrendo, é bem ruim. Então, a forja é o último processo, você cria um arquétipo para você e, portanto, ao criar algo que vai estar dentro de você, nos seus próprios conformes, você vai ser muito mais poderoso. Isso é a forja. E o que acontece com relação a isso? A forja tem um nível muito maior, tem um nível de poder muito superior. E agora, existe um nível ainda superior à forja, que é a forja aumentada, que é também chamado nível de aumentação. Que é quando, normalmente níveis militarizados, níveis para guerra, é muito específico. Poucos heróis são aumentados no BRH, no Brasil. Nos Estados Unidos tem milhares de heróis aumentados, mas no Brasil é em torno de 100 a 200 pessoas são aumentadas. A aumentação de nível alto, que existe também nível de aumentação. Existe aumentação civil, aumentação policial, aumentação militar. Então nós falamos de aumentação militar a nível bem baixo, o nível de poder dos heróis mais poderosos do Brasil normalmente se equivalem a... Tem muito mais heróis fortes, por exemplo, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Europa como um todo. Então tem essas questões. Mas a forja é o nível máximo que você pode alcançar. É importante perceber que a forja do arquétipo equivale a ter acesso a um armamento e equipamentos militares, não é nem mais policial. Enquanto que o vínculo é um equipamento de nível policial, aquelas pistolas que você pode comprar, seu revólver que você pode comprar, .40, essas coisas que você pode comprar assim, você pode ter o porte de arma. No nível de forja seria equivalente no nosso mundo a ter acesso a equipamento militar, explosivo,
blindados. Então é um nível de permissão muito mais difícil. Artilharia, metralhadora montada, rifle automático, essas coisas. Então, essa é a diferença do nível de poder de forja e vinculação. Então, no geral, esses os pontos que eu queria apontar neste vídeo. No próximo nós iremos falar sobre epifania e ruptura, que são poderes e arquétipos ganhos naturalmente, e também vamos falar sobre pseudo-arquétipos, que são os arquétipos fracos e simples, ok? Aqui foi Gagai, até a próxima, pessoal. Falou!